Em 1972, um manuscrito medieval foi descoberto nas profundezas da Biblioteca Vaticana, contendo uma profecia perturbadora. Quando o fim estiver próximo, surgirá um Papa das Terras do Norte, batizado com o nome de um leão, nascido na Cidade dos Ventos. Seu ascenso marcará o início do último capítulo. Décadas depois, a fumaça branca sobe da Capela Sistina e o mundo presencia algo impensável. Um americano de Chicago, Robert Francis Prevost, é eleito como Papa Leão XIV. Uma coincidência assustadora ou o cumprimento de um destino escrito nas sombras? Em um Vaticano repleto de segredos e conspirações, esta eleição quebra séculos de tradição e traz à tona antigos códigos nunca decifrados. O que poucos sabem é que esse homem carrega nas costas acusações sombrias e possui conexões com poderosos que preferem permanecer nas sombras. Estaríamos presenciando a ascensão de um reformador iluminado ou o prenúncio de um tempo de escuridão para a Igreja milenar? Na gelada Chicago de 1955, nasceu Robert Francis Prevost, filho de Luiz Marius Prevost e Mildred Martinez, uma família aparentemente comum, mas cercada de peculiaridades inquietantes. A casa dos Prevost era frequentada constantemente por religiosos atraídos pelos dotes culinários excepcionais de Millie, criando um ambiente onde segredos eclesiásticos eram sussurrados entre uma refeição e outra. Seria coincidência ou uma preparação meticulosamente orquestrada para o futuro pontífice? O jovem Robert demonstrou desde cedo uma inteligência matemática extraordinária, formando-se na Universidade Vila Nova em 1977. Mas o que poucos sabem é que durante esse período ele trabalhava como jardineiro em uma paróquia local, posição perfeita para alguém que deseja observar sem ser notado. Documentos recentemente descobertos sugerem que nessa época ele já mantinha contato com círculos influentes do Vaticano, muito antes de sua ordenação oficial. Em 1977, Prevost tomou um caminho inesperado para um matemático promissor. Ingressou na Ordem de Santo Agostinho, uma das mais enigmáticas ordens religiosas, conhecida por preservar conhecimentos antigos e influenciar secretamente os rumos da Igreja. Seria mera vocação religiosa ou parte de um plano maior que começava a se desenhar nas sombras? Em 1985, Prevost desapareceu do radar americano, emergindo misteriosamente no Peru sob o pretexto de uma missão agostiniana. Por quase 2 décadas, enquanto oficialmente servia como missionário, ele teceu uma rede de contatos que abrangia desde comunidades indígenas isoladas até os mais altos círculos de poder latino-americanos. Sua aproximação com populações marginalizadas que guardavam conhecimentos ancestrais e rituais pré-colombianos levantou suspeitas entre os tradicionalistas do Vaticano. Durante o regime de Alberto Fujimori, quando muitos religiosos mantinham prudente silêncio, Prevost movimentava-se com surpreendente liberdade. Em um episódio obscuro que a Igreja tentou esconder, ele confrontou autoridades, exigindo desculpas públicas por violências cometidas, uma audácia incomum para um simples missionário estrangeiro. Teria ele proteção de poderes que transcendiam as fronteiras peruanas? A imersão de Prevost na cultura local foi tão profunda que obteve cidadania peruana em 2015. Aprendeu não apenas o idioma espanhol, mas também dialetos indígenas raramente dominados por estrangeiros. Círculos esotéricos peruanos sussurram que ele participou de rituais ancestrais nas montanhas andinas, buscando conhecimentos proibidos guardados por milênios. O que realmente aconteceu naquelas 2 décadas nas sombras dos Andes permanece um dos maiores enigmas na trajetória do homem que se tornaria Papa. Em 1999, após completar sua misteriosa missão no Peru, Prevost retornou aos Estados Unidos com uma aura de poder que desconcertou a hierarquia católica americana.
Em apenas 2 anos, numa velocidade incomum mesmo para os padrões vaticanos, ascendeu a prior-geral dos agostinianos, uma das posições mais influentes e menos compreendidas dentro da estrutura secreta da Igreja. De Chicago a Roma, um caminho pavimentado por mãos invisíveis. Em 2014, o Papa Francisco, numa decisão que surpreendeu analistas vaticanos, nomeou o administrador apostólico da Diocese de Chiclayo. Documentos vazados sugerem que essa nomeação foi precedida por reuniões secretas entre Prevost e enigmáticos cardeais italianos, conhecidos por controlarem os cofres obscuros do Banco do Vaticano. Em 2023, veio o movimento definitivo. Sua transferência para Roma como prefeito do dicastério para os bispos, posição que controla nas sombras o futuro da Igreja através da seleção de novos bispos em todo o mundo. Manuscritos medievais, preservados nas catacumbas vaticanas, falam de uma antiga profecia. Quando o lobo vestir pele de cordeiro e o americano sentar-se no trono de Pedro, o último capítulo começará. Os tradicionalistas observaram com terror quando o cardeal hondurenho Oscar Rodrigues Maradiaga, conhecido nos círculos internos como o Fazedor de Papas, moveu-se silenciosamente para garantir a eleição de Prevost. Nas profundezas do Vaticano existem salas que poucos têm permissão para entrar. Lá, documentos selados contêm segredos perturbadores sobre o homem que agora lidera a Igreja. Em 2023, emergiram acusações sombrias ligando Prevost a um sistemático acobertamento de abusos em 2 continentes. Uma teia de silêncio que protegeu predadores enquanto sacrificava inocentes. Um dossiê confidencial, mencionado apenas em sussurros pelos corredores do Vaticano, detalha como no ano 2000, Prevost permitiu que um padre acusado de pedofilia residisse próximo a uma escola primária em Chicago. A decisão foi acompanhada por um código de silêncio. A escola nunca foi notificada. Coincidentemente, todos os registros oficiais deste caso desapareceram misteriosamente dos arquivos diocesanos. No Peru, 3 mulheres quebraram o silêncio para acusar Prevost de encobrir crimes cometidos contra elas quando eram crianças. Uma investigação jornalística independente descobriu conexões inquietantes entre os padres acusados e círculos de poder econômico peruano. Após as denúncias virem à tona, uma das vítimas desapareceu inexplicavelmente, enquanto outra subitamente mudou seu depoimento após receber uma visita noturna de homens não identificados. No momento em que Robert Prevost anunciou seu nome papal Leão XIV, um calafrio percorreu a espinha dos poucos iniciados que conhecem os códigos secretos do Vaticano. O que o público vê como mera tradição esconde, na verdade, mensagens cifradas destinadas a círculos esotéricos dentro da própria Igreja. O último Papa a usar esse nome, Leão XIII, 1878-1903, não é lembrado apenas pela encíclica Rerum Novarum. O que permanece nos arquivos selados é o relato de sua perturbadora visão. Após celebrar missa, teria caído em transe, vislumbrando Satanás desafiando Deus a destruir a Igreja em 1 século. Aterrorizado, criou a famosa oração a São Miguel Arcanjo. O mais inquietante, essa visão apocalíptica ocorreu exatamente 147 anos antes da eleição de Prevost, um número que os cabalistas cristãos associam à transformação final. São Leão Magno, o primeiro papa com este nome, ficou conhecido pelo encontro mítico com Átila, o Uno, quando supostamente aparições sobrenaturais fizeram o bárbaro recuar de Roma. Textos apócrifos sugerem que Leão possuía conhecimentos místicos proibidos. A escolha deste nome por Prevost estaria relacionada a antigos manuscritos encontrados nas montanhas peruanas, que falam de um último leão, que abrirá o portão final. Para os olhos desatentos, Leão XIV parece apenas um religioso com gostos comuns.
torcedor do Chicago White Sox e jogador amador de tênis. Mas investigadores descobriram padrões perturbadores que colocam até seus passatempos mais inocentes sob nova luz. Sua obsessão pelo tênis começou misteriosamente após seu período no Peru. Coincidentemente, um esporte onde códigos secretos podem ser facilmente transmitidos através de padrões de jogo aparentemente aleatórios. Ex-parceiros de quadra relatam sua inquietante habilidade de prever jogadas com precisão matemática impossível, como se manipulasse probabilidades além da compreensão humana. Seu extraordinário domínio de idiomas vai muito além do que a igreja divulga oficialmente. Além do inglês, espanhol e italiano, fontes anônimas afirmam que ele compreende dialetos andinos extremamente raros, alguns praticamente extintos, que tradicionalmente eram usados para transmitir conhecimentos ocultos entre as civilizações pré-colombianas. Antigos textos medievais, guardados sob 7 chaves no Vaticano, falam do 266 como aquele que preparará o caminho para a transformação final. Leão XIV é exatamente o 267º Papa da história oficial da Igreja. Uma coincidência matemática ou alinhamento de forças cósmicas previsto há séculos? O mundo que Leão XIV agora governa espiritualmente está em convulsão. A perda acelerada de fiéis católicos para outras religiões e para o secularismo segue um padrão estatístico tão preciso que alguns matemáticos do Vaticano acreditam estar diante de um algoritmo sobrenatural. Um sinal perturbador passou despercebido pela mídia. No exato momento em que a fumaça branca anunciava a eleição de Prevost, um raro fenômeno astronômico ocorria nos céus. 3 planetas se alinhavam formando um padrão semelhante ao descrito no Apocalipse como precursor do tempo final. Astrônomos do Vaticano imediatamente iniciaram uma série de observações secretas. Em uma declaração enigmática após a morte de Francisco, Prevost proferiu palavras que especialistas em linguagem codificada consideram uma mensagem cifrada. Não podemos parar, não podemos retroceder. A frase aparentemente inofensiva contém exatamente 13 palavras em português, número associado aos templários e às antigas sociedades secretas que supostamente infiltraram o Vaticano séculos atrás. Investigadores independentes descobriram que dias antes de sua eleição, Prevost manteve reuniões não registradas com figuras misteriosas, ligadas a organizações internacionais que operam nas sombras do poder global. Câmeras de segurança do Vaticano captaram um desses encontros, ocorrido nas primeiras horas da madrugada em um corredor raramente utilizado próximo aos arquivos secretos. As imagens foram apagadas horas depois, mas um funcionário anônimo confirmou sua existência. Enquanto a figura vestida de branco acena da sacada para a multidão na Praça São Pedro, uma inquietante pergunta ecoa nos corredores sombrios do poder. Quem realmente é Leão XIV? Um reformador visionário, escolhido para guiar a igreja em tempos apocalípticos, ou um peão em um jogo milenar de forças ocultas? O católico comum vê apenas um novo papa, o primeiro americano a ocupar o trono de Pedro. Mas para olhos treinados, cada gesto, cada palavra, cada escolha de Prevost está carregada de significados cifrados. Sua ascensão meteórica dos subúrbios de Chicago às catacumbas secretas do Vaticano segue um padrão matemático perturbadoramente preciso, como se obedecesse a algum algoritmo cósmico escrito nas estrelas. Os próximos meses serão cruciais para decifrar o enigma de Leão XIV. Uma coisa é certa: nada será como antes. A eleição do primeiro Papa americano não é apenas um fato histórico, é um portal temporal, o cumprimento de antigas profecias, o início de uma nova era. Ao olhar para o rosto sereno de Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV, devemos nos perguntar: estamos testemunhando o crepúsculo da Igreja que conhecemos
ou o alvorecer de uma realidade completamente nova. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.